Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nesse momento. É um motivo de grande alegria compartilharmos a palavra do Senhor. Onde é que você vai abrir sua Bíblia? Abra sua Bíblia aí no livro de Jonas. Aos irmãos que nos visitam pela primeira vez, nós estamos uma série de mensagens expositivas no livro de Jonas. Um livro pequeno de apenas 4 capítulos. Nós já estamos, se não me engano, na 4ª mensagem no livro de Jonas. Pode abrir no capítulo 1, deixar aberto. Para você que ama a palavra do Senhor, eu tenho certeza que tem sido um banquete. Quando amamos a palavra do Senhor, nós podemos ler e reler várias vezes o mesmo texto e nós vamos sempre assimilar a palavra do Senhor em nossos corações com alegria. E nós temos aí já meditado alguns domingos e vamos continuar até encerrar o capítulo 4, nessa leitura do relato que está aí contido no livro de Jonas. O livro de Jonas não é uma metáfora, é o registro de fatos que ocorreram em um momento da história do povo de Deus. Jonas não era qualquer pessoa, não era uma pessoa recém-convertida, não era um profeta imaturo, era já um profeta experimentado pelo Senhor e recebe uma incumbência da parte de Deus. Vamos ler? A ênfase da mensagem dessa noite será especificamente nos versos 5 e 6. Mas nós vamos ler nos versos 1 a 15. Porque nós amamos a palavra, eu quero ler um trecho maior. Mas nós vamos focar nos versos 5 e 6. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos, a uma só voz, os versos pares. Leia e preste bastante atenção no desenrolar desses fatos. Jonas 1, versos 1 a 15, será a leitura. Vamos iniciar a ler os ímpares, a igreja a uma só voz, os pares. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Vamos orar mais uma vez, meus queridos? A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Nós já temos meditado, essa é a 4ª mensagem nessa série de mensagens. E Deus tem sempre algo a ministrar no nosso coração. E nós temos várias aplicações e princípios que precisamos assimilar. Ore ao Senhor e peça: Espírito Santo, toque em meu coração e minha mente, que eu não saia daqui da mesma forma que entrei, mas que a Tua palavra me toque, para que eu perceba quem é o Senhor, quem sou eu e o que me cerca. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor, ó Pai, não permita que nossas mentes, tão limitadas por causa do pecado, banalizem o texto da Tua palavra. Muitas vezes, ó Pai, falamos, não, mas de novo, mas a Tua palavra é viva e ela não pode voltar vazia, e que o Teu Espírito Santo esteja aplicando
a Tua palavra em nossos corações, para que saiamos daqui mais conscientes do que o Senhor espera de nós, de quem nós somos nesta terra na qual jaz o maligno, e qual é a nossa missão nesse momento. Que nós tenhamos consciência plena da Sua expectativa em relação a nós, e daquilo que podemos esperar ao Senhor, que nós possamos aprender com os erros de Jonas, para não incorrer nos mesmos erros. Nós podemos aprender com a Sua palavra, princípios eternos estabelecidos nela, para que possamos ter uma vida completa na Tua presença. Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo toque em nossas mentes, para que nós não venhamos perder o fruto da semeadura da Tua palavra, e que a Tua palavra possa germinar em nossos corações e trazer transformações profundas em nosso viver. Amém, irmãos? Meus queridos, esse texto de Jonas é um texto riquíssimo. Como nós já compartilhamos, infelizmente, no meio do povo de Deus, nós temos a mania de sintetizar muito as coisas. E quando a gente fala de Jonas, a maioria só se lembra de que ele era um profeta fujão ou de que foi engolido por um grande peixe. Só isso que a maioria lembra de Jonas. Mas esse livro não trata disso. Não trata a respeito da atitude estúpida de Jonas de tentar fugir de Deus. Esse livro não trata a respeito de um grande peixe, de um milagre que Deus faz para que um grande peixe engula e leve Jonas ao seu destino final, como se fosse um submarino. O livro não trata disso. O livro trata, sim, da revelação do caráter de Deus, um Deus que está atento às nações, um Deus que ouve as orações, um Deus que se compadece do mais miserável pecador, um Deus que é soberano e que reina sobre tudo e sobre todos. É disso que trata o livro de Jonas. E quando a gente resume tudo isso a apenas um grande peixe e apenas a uma fuga, nós estamos perdendo o principal no relato bíblico. Nós estamos perdendo o principal sentido desse relato. E por isso temos estudado este livro. O Senhor, Deus, chama um profeta, Jonas, para realizar uma obra. É o único profeta do Velho Testamento chamado por Deus para pregar a uma nação que não fosse do povo judeu. É o único profeta. Ele já era um profeta experimentado. Ele já havia profetizado antes, já havia profetizado ao povo de Deus. Não era uma pessoa qualquer. Jonas e todo o povo de Deus está envolvido num contexto social. Qual era o contexto? Quem se lembra? Um contexto de guerras, um contexto de invasões, de lutas. E Nínive, como nós já sabemos, era a capital da Assíria. A gente pode falar, mas por que Jonas tentou não ir para onde Deus mandou? Capital da Assíria, Nínive. A Síria era um dos povos que mais infligiu sofrimento sobre o povo judeu, sobre o povo de Deus. É para esse povo que Deus levantou Jonas. Vai lá e prega a Nínive, a capital da Síria. Então ele foge, não é de pirraça. Ele foge porque ele achava no entendimento dele que aquele povo merecia destruição. E ele sabia que se ele fosse lá, Deus ia ter misericórdia daquele povo. Por isso ele, Deus manda para a direita e vai para a esquerda. Porque o que ele queria para aquele povo era destruição. E nós vamos ver em mensagens posteriores que Jonas tinha o temor no seu coração. Se eu for lá e pregar, Deus vai ter misericórdia desse povo. E eu não quero misericórdia, eu quero justiça. Porque esse povo já fez muito mal à minha nação. Eu quero justiça. Um sentimento muito humano, não é? Nós às vezes temos essa tendência. Fulano é crente? Depois de tudo que fez? Não acredito. Não é possível. Nós temos atitudes bem parecidas com Jonas, em alguns momentos. Então nós temos aí um contexto social, um contexto de guerras, um contexto de rixa entre esses dois povos. E Deus levanta um profeta para uma nação pagã. É um missionário do Velho Testamento. Mas ele se dispõe não para obedecer, e sim para desobedecer de forma descarada. Vai para Nínive, 300 quilômetros. Ele pega um barco, 3.000 quilômetros.
tentando fugir da sua responsabilidade. E o verso 5 e o 6 revelam, né, algumas características, alguns detalhes muito importantes. Se você reparar, do versículo 1 até o 15 que nós lemos, tem uma riqueza de detalhes. Depois faça esse exercício na sua casa ou no seu grupo familiar. Observe os detalhes nesses versículos, quantos detalhes que a palavra revela a respeito do contexto social, do contexto religioso. Olhe, por exemplo, no verso 5. Como eu disse, nós vamos focar nos versos 5 e 6, pensando alguns detalhes em todos esses versículos. Mas observe o verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, o que eles faziam? Clamavam cada um ao seu Deus e lançavam as cargas ao mar. Presta atenção, a Ásia, que é a região onde se dá todo esse fato, é por si só uma região religiosa, até nos dias de hoje. E a característica religiosa dessa religião é uma característica politeísta, ou seja, vários deuses. Então nós percebemos aqui os marinheiros, cada um buscando o seu Deus. Tinha Deus para tudo. E cada um buscava o seu Deus, clamava ao seu Deus, porque eles sabiam se havia uma tempestade é porque havia uma ira de um Deus ali, alguma coisa da parte divina. Então eles clamavam a Deus e jogavam as cargas ao mar. É uma região politeísta com vários deuses. O povo hebreu era o único povo no meio desse povo que só tinha um Deus único. Eles por si só já eram estranhos no meio desse contexto social. Era um povo estranho, por quê? Só criam num Deus só. Deus só é muito pouco, né? Então haviam culturas aqui, povos que tinham dezenas de milhares de deuses, Deus para tudo. O que você pensar tinha um Deus, uma divindade. Então o povo hebreu já era um povo esquisito por isso. É um povo estranho, só tem um Deus. Então nós percebemos esse contexto religioso. Era um povo extremamente idólatra, religioso. Cria numa força superior, numa divindade. Tanto é que o verso 5 revela. Cada um ao seu Deus. Estavam clamando. Eles estavam clamando e jogando as cargas fora. Estavam orando e agindo para tentar sair daquela tempestade, daquela ameaça iminente. Nós compartilhamos no último culto, no último domingo, que existem basicamente 3 causas para as tempestades na vida do ser humano. 3 causas básicas. Você pode sintetizar todos os seus problemas, todas as tempestades que você viver no mar da sua existência em 3. Nós já compartilhamos 2 delas. A primeira causa, o meu pecado. O meu pecado gera tempestades na vida. Ou seja, nós já vimos que essa tempestade tinha por causa o pecado de quem? Jonas. O verso 4 mostra. Logo quando Jonas tentou fugir de Deus e entra naquela embarcação, o verso 4 diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Esse vento era originado no pecado de Jonas. Primeira causa, o meu pecado gera tempestades no mar da minha existência. Nós já compartilhamos a respeito. Uma outra causa, que é fruto de força externa. Não é mais o meu pecado. Nós podemos sofrer tempestades na vida por causa de uma provação externa. Jó é um grande exemplo disso. Um homem justo, íntegro e reto que sofreu horrores, não porque estava em pecado, mas porque ele estava sendo testado em sua fé. Esta é uma outra causa básica para as tempestades na vida de um ser humano. E hoje nós vamos tratar da terceira causa para as tempestades na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. Perceba, tem coisas, meus irmãos, que podem até serem prazerosas. Tem coisas que são prazerosas, mas vão te levar para o fundo do mar. Eu já vi casamentos sendo afundarem por causa de amizades. Eu já vi famílias afundarem no mar da existência por causa de vícios. Eu já vi famílias afundarem nas tempestades da vida por uma série de problemas que podem ser resumidos nessas 3 causas básicas.
E a terceira delas que nós vamos compartilhar essa noite, não é o meu pecado, não é uma aprovação, mas é o pecado do meu próximo. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Quem está no seu navio? Quem está navegando no mar da existência no seu navio? Nós percebemos claramente que esta embarcação estava sofrendo uma aflição, uma tempestade que não tinha nada a ver com eles. O causador de tudo isso era Jonas. Infelizmente, nós percebemos nesse texto que tudo e todos obedeciam a Deus. O mar obedecia a Deus, a planta obedecia a Deus, o verme da terra obedeceu a Deus. O único que se atreveu a desobedecer foi o profeta de Deus. E por causa disso, aquelas pessoas estavam enfrentando uma tempestade no mar. Nós possamos perceber alguns detalhes importantíssimos nessa narrativa. Jonas se dispôs a desobedecer, a pecar contra Deus. O que ele faz? Ele vai ao porto em Jope, encontra um navio que está de partida para Tarsis, compra um bilhete e embarca. Jonas é uma das pessoas que fazem parte dessa narrativa. Deus, por sua vez, incumbiu a Jonas uma tarefa muito simples, muito clara, muito direta. Deus dá uma ordem, Jonas resolve desobedecê-la. Nós temos aí Deus direcionando o seu profeta se afastando de sua presença e desobedecendo a ordem direta de Deus. Nós temos uma outra pessoa, o capitão deste navio, os marinheiros que faziam parte desse navio, que não tinham nada a ver com essa história. Nós percebemos aí esses detalhes, essas pessoas envolvidas. E o verso 5 então diz para nós que ao começar aquela tempestade, era uma tempestade pesada, porque o barco estava a ponto de se despedaçar. Aqueles marinheiros que não tinham nada a ver com Jonas, já estavam preocupados. Nós vamos morrer, vamos clamar aos nossos deuses. Não vai resolver, vamos jogar tudo que é carga fora do navio. Então nós percebemos aí esse cenário que o verso 5 descreve. E em meio a toda essa tempestade provocada por Jonas, onde é que o bendito estava? No porão do navio, fazendo o quê? Dormindo, sossegado. Dormindo sossegado. O povo estava passando por uma tempestade provocada por ele, e ele estava no porão do navio, dormindo sossegado. O verso 5 traz esses detalhes para nós. Eu te pergunto, quem é o Jonas na sua vida? Que tempestades você tem passado? Que tempestades a sua família tem enfrentado? Quem é o Jonas na sua existência? Será que ele está no fundo do porão do barco da sua existência, da sua vida, dormindo, sossegado, escondidinho, enquanto você ou vocês estão passando por tempestades? Quem é o Jonas na sua história? Terceira causa básica para enfrentarmos tempestades em nossa existência é o pecado do outro. E quanto mais próximo é essa pessoa de nós, mais impactados por seu pecado nós somos. Quem é o teu próximo? A palavra de Deus fala no próximo em dois contextos, um contexto de ajuda e num contexto de influência. Nesse caso aqui é um contexto de influência. Aquelas pessoas estavam sendo influenciadas pelo pecado de Jonas, e as tempestades estavam assolando aquele navio, aquele capitão, aqueles marinheiros. Quem é o teu próximo? Quem tem andado no barco da sua existência? Enquanto você não acha onde está escondido Jonas de sua vida, você vai perder muitas coisas que não precisava perder. Enquanto você não encontra a causa das tempestades na sua vida, você vai perder muitas coisas que você não precisava perder. Olha o verso 5. Eles estavam clamando, a oração deles não resolveu nada. Eles estavam jogando as cargas fora. Jogar as cargas não resolveu nada.
Ou seja, eles estavam perdendo cargas preciosas, que nenhum navio faz uma viagem marítima, transporta carga que não presta para nada. Eles estavam sendo assolados por uma tempestade provocada por um desobediente e estavam perdendo suas cargas, estavam com medo de perder a própria vida. E quando nós não descobrimos quem é o Jonas da nossa existência, nós perdemos muitas coisas que não precisávamos perder. A solução não era jogar as cargas fora, nem tampouco era orar. Era descobrir o Jonas e se desfazer do Jonas. O verso 6 diz para nós: chegou-se ele, o mestre do navio, ou seja, o capitão, e lhe disse: que se passa contigo? Ele encontra lá Jonas no porão do navio dormindo, bem quietinho, agarrado no sono. Ele levanta Jonas e ele diz, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Eles, os marinheiros, já estavam fazendo isso, clamando aos seus deuses. Ele fala assim, mais um Deus aqui vai ser uma ajuda extra, né? Então, levanta daí, rapaz, e clama o seu Deus, para que ele nos ajude. Quem sabe ele responde ao seu clamor. E os versos 7 em diante continua o desenvolver desses fatos. O povo naquela época tinha uma característica muito comum, nós vemos isso no Novo Testamento também. Quando os apóstolos vão escolher um novo apóstolo para substituir Judas, o que eles fazem? Eles lançam sortes, igual eles estão fazendo aqui, ó. Verso 7 diz assim: os marinheiros diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles tinham um costume de lançar sorte. Tipo aquele cara ou coroa, né? Se der cara eu vou para lá, se der coroa eu vou para cá. Não sei se eles usaram uma garrafa, se eles tiraram no palito. Quem tirar o palito menor, esse é o problema. Não sei como eles lançaram sortes. Mas eles usaram essa metodologia para descobrir quem é o bendito que está causando essa tempestade. Você vê a percepção daquele povo. Eles tinham uma percepção clara de que havia uma divindade, de que as tempestades da vida eram provocações a essa divindade, e que pessoas podiam causar tempestades. Eles tinham essa consciência bem clara. Por isso eles tomam todas essas atitudes. Eles usam até essa metodologia, vão lançar sorte e ver sobre quem vai cair. E aí cai a sorte sobre Jonas. Então eles questionam: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo és tu? Eles começam a fazer uma cariação com Jonas, igual polícia com bandido, né? Começa a fazer uma cariação para distinguir se Jonas era o responsável por aquela tempestade, porque a sorte caiu sobre ele. Ele foi sorteado na cumbuca, né? Enfia a mão na cumbuca aí, quem tirar o número menor é esse o culpado. Alguma coisa semelhante. Eles estão arguindo. Então Jonas responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles já conheciam o nome do Deus dos hebreus, já conheciam os prodígios do Deus dos hebreus. Eles ficaram cheios de temor. Tanto é que eles repreendem Jonas, não é? Aquele povo ímpio, aquele povo pagão, aquele povo que idolatrava outros deuses, repreende um profeta de Deus. Você já foi repreendido por uma pessoa que nem crê em Jesus Cristo? Que é isso, cara? Você fala que é crente e está assim? É isso que eles estão fazendo com Jonas aqui na parte B do verso 10. Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Pessoas que sequer conheciam Deus Altíssimo, estavam repreendendo um profeta de Deus que estava em desobediência. O que é isso que você fez, cara? Você está doido? Você está doido de brincar com o seu Deus? Olha a tempestade. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e estavam sem saber o que fazer. O que nós vamos fazer para que o mar se acalme? Olha a resposta de Jonas lá no verso 12. Eu fico intrigado de ver a honestidade de Jonas. Embora desobediente, afrontando a Deus, mas ele foi honesto.
Ele poderia ter mentido, poderia ter jogado a culpa em outras pessoas, poderia ter fugido da responsabilidade, mas não. Ele é honesto e diz, verso 12, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Impressionante essa afirmação de Jonas, não é? Ele tinha consciência do seu pecado. Ele tinha consciência da sua desobediência e das consequências da sua desobediência. Aqueles homens estavam sem saber o que fazer, e eles temeram. Eles não quiseram, a princípio, jogar Jonas ao mar. Eles continuaram remando, eles continuaram trabalhando com suas próprias forças para se livrarem daquelas tempestades. Meus queridos, muitas vezes nós descobrimos quem é o Jonas da nossa vida, mas não queremos abrir mão do Jonas, queremos continuar do lado do Jonas. Muitas vezes nós descobrimos um pecado de estimação, primeira causa básica, o meu pecado. Sabemos que aquilo desagrada a Deus, Deus reprova aquilo, tempestades surgem em nossas vidas por causa do meu pecado. Mas ao invés de lançarmos o nosso pecado fora, o que nós fazemos? Nós continuamos vivendo a nossa vida, tocando a nossa vida, remando, como eles continuaram remando, achando que vai ficar por isso mesmo. Eu vou continuar com o meu pecadinho de estimação. E as tempestades continuam assolando o barco da nossa existência. E ignoramos completamente de que devemos pegar o nosso pecado e jogar fora, arrepender dele, confessá-lo, abandoná-lo, para que a tempestade cesse. Em outros aspectos, nós descobrimos o problema. Pessoas que se aproximam a nós e só trazem coisas ruins. O capitão do navio, meus queridos, não tinha nada a ver com aquilo. Ele era responsável por navio, mas ele permitiu que Jonas embarcasse em seu navio. Por isso, ele estava passando a tempestade que ele passou. Por isso, ele já havia perdido muitas cargas, porque ele permitiu o embarque de uma desobediência no barco, em seu barco. Eu fico imaginando o capitão perguntando para Jonas, por que você foi escolher logo o meu barco para entrar, para comprar a passagem? Podia ter comprado a passagem do capitão Joaquim, não do meu. Eu fico pensando no Jonas falar assim, mas essa aqui é o que tinha a passagem mais barata. Então eu comprei e entrei. Eu te pergunto, quanto vale para entrar no barco da sua vida? Quanto vale? Quanto custa para um Jonas entrar na sua vida? Quanto custa? Jonas pagou para entrar no barco. E muitas vezes nós permitimos que muitos Jonas entrem na nossa família, que muitos Jonas semeiem o pecado em nossas vidas. E além de não reconhecermos, não discernirmos a causa das tempestades, ainda ficamos de braços dados com o inimigo, por assim dizer. 3 causas básicas para as tempestades na vida do ser humano: o meu pecado, provações advindas de forças eternas, e o pecado do meu próximo, das pessoas que andam comigo, das pessoas que, quem sabe, fazem parte da minha família. O que fazer? Como superar essas tempestades? O primeiro passo é reconhecer, é distinguir. Jonas já havia revelado a situação. Eles não quiseram, a princípio, lançá-lo ao mar, continuaram remando. Verso 13. Jonas fala, me joga no mar. Eles, por outro lado, continuaram remando. Não, vamos tocar a vida a si mesmo. Vamos continuar nos esforçando. Vamos vencer as tempestades por nossa própria força. Continuaram remando e viram que isso não trouxe resultado nenhum. Quando nós resolvemos guardar os Jonas na nossa vida, nós estamos escolhendo afundar nas tempestades da vida. Porque o nosso barco vai afundar mais cedo ou mais tarde. Não porque você pecou, não porque você está sendo provado, mas porque você recebeu um desobediente na sua vida, na sua caminhada. Quem é o Jonas na sua vida? E quando eu pergunto isso, pense nas 3 causas: meu pecado, uma provação ou o pecado de outra pessoa. Como anda a sua família? Que tempestades a sua família tem enfrentado?
O capitão do navio já sabia quem era o causador da tempestade, mas eles temeram jogar Jonas ao mar e não resolver o problema. Chegou a tal ponto, quando eles viram que não tinham mais saída, que eles afundariam. Aí no verso 14 e 15, quando eles viam que não tinham mais jeito de continuar jogando tudo fora, de continuar remando, de buscar as suas próprias soluções humanas, que eles tinham que dar um jeito na causa da tempestade, verso 14 diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. A solução não era orar apenas, a solução não era jogar as cargas fora, a solução era jogar Jonas para fora do navio. Essa era a solução para resolver a tempestade. Nesse instante, você tem percebido quais são os Jonas no barco da sua existência? De repente, pecados que você tem cultivado e guardado no seu coração, ou de repente, pessoas que não temem a Deus e que te influenciam para o mal, que te influenciam contra Deus, que minam a sua fé por causa da associação que você tem com elas. Qual é o Jonas da sua existência? Muitas vezes insistimos em permanecer nessas circunstâncias, e as tempestades continuam caindo sobre nós. E se não tomarmos a devida atitude, tratando a causa devida, nosso barco pode afundar, ou pelo menos sequelas vão ficar. Aquele capitão e aqueles marinheiros tiveram a paz restaurada, mas perderam os seus bens, perderam as suas cargas. Era desnecessário. Tem gente que já sabe o que lhe faz mal, o que atrai tempestade sobre a sua vida, mas insiste em continuar com essas causas, insiste em não jogá-las no mar, insiste em não descartar as causas dos seus problemas para fora, insiste em não tratar a causa do seu problema. Se nós não quisermos tirar os Jonas da nossa existência, o nosso destino é afundar, porque as tempestades não vão parar. O seu Jonas pode ser o seu pecado, os seus Jonas podem ser provações permitidas por Deus, ou os seus Jonas podem ser o pecado do seu próximo. Quem é o teu próximo? O problema é que muitas vezes não queremos alinhar a nossa vida à vontade de Deus. Queremos fazer ajeitos, queremos ser politicamente corretos, socialmente corretos. Não alinhamos as nossas escolhas, as nossas vidas a Deus. Por isso nos colocamos em sujeição às tempestades da vida. Sabemos o que temos que fazer, mas insistimos em andar em desobediência. Insistimos em permanecer no erro. Insistimos em caminhar lado a lado com pessoas que não agregam a nossa fé, pelo contrário, minam a nossa fé. Insistimos em fazer tudo aquilo que o Senhor não se agrada. É certo que teremos tempestade no mar da existência, mas nós podemos minimizar essas tempestades com discernimento claro das nossas escolhas, das escolhas das pessoas que nos cercam, das circunstâncias que estão ao nosso redor. Eles clamaram a Deus, não resolveu. Eles jogaram as cargas fora, não resolveu. Só resolveu quando se afastaram do causador daquelas tempestades. Nesse contexto, a única solução era jogar Jonas no fundo do mar. Aí você pode estar pensando, mas como é que eu vou me livrar do Jonas, se ele é um membro da minha família? Então não se livre dele, ore por ele, clame a misericórdia. De repente o seu Jonas é um cônjuge, é um filho, é um irmão, é um pai, é uma mãe. O que eu vou fazer? Jogar no mar? Não. Busca o Senhor, clama ao Senhor a misericórdia. Senhor, tem misericórdia, me dê sabedoria para lidar com essa pessoa, me dê sabedoria para tratar com essa pessoa, me dê sabedoria para orientá-la, me dê sabedoria para colocar limites claros entre a minha vida e a vida dela, me dê sabedoria
para ser uma influência na vida dessa pessoa e não o contrário. Nesses casos, irmãos, é esse discernimento que nós temos que fazer. Eu não sei qual é o seu contexto familiar, qual é o contexto do seu barco, mas se há Jonas, se há pessoas que geram tempestades na sua vida, busque em Deus sabedoria para orientar essa pessoa, para colocar limites, para relacionar com essa pessoa, para que você seja uma influência na vida dessa pessoa, uma influência que glorifica a Deus, e não o contrário. O triste nessa história é que Jonas que era o profeta de Deus, ele que era a causa da tempestade, um servo de Deus. Se fosse um marinheiro ímpio, o capitão que não cresce a Deus, ele ia falar, tudo bem, mas o problema aqui é que o jugo desigual estava na parte que deveria ser a parte fiel. Aquele que deveria ser a causa de bênçãos, estava sendo a causa da maldição. Esse é o fato mais triste nessa história. Então que você seja, na vida de seus familiares, a causa das bênçãos, e não o contrário. Que você não seja um Jonas na vida dos seus familiares, mas que você seja uma bênção de Deus, porque a sua vida vai influenciar bênçãos ou tempestades na vida do seu próximo. Percebe o lado contrário desse texto? Assim como nós podemos sofrer tempestades causadas pelo pecado do outro, o outro pode receber as bênçãos de Deus por causa da minha vida obediente a Deus. Não é só tempestade que nós recebemos bênçãos também. A questão é, eu estou sendo obediente ao meu Deus? Eu estou alinhado com Ele? Percebe? Então nós podemos gerar tempestades, ou nós podemos gerar bênçãos. Que não sejamos como Jonas nesse momento da história. Que sejamos sim, profetas obedientes, para não sermos causa de tempestade na vida do meu familiar, que eu seja assim, causa de bênçãos. Mas se há na minha vida, na minha história, pessoas que são causa de tempestades, como lidar com essas pessoas? Com sabedoria, com amor, com compaixão e, sobretudo, discernindo como orientá-la, como colocar limites, para que o pecado daquela pessoa não se torne o meu pecado, e permanecer firme nos valores da palavra do Senhor. É assim que nós tratamos com pessoas que não temem a Deus, com pessoas que geram tempestades por causa do pecado. Não é se afastar por se afastar, não é acusar, não é apontar o dedo, é discernir com sabedoria. Esse povo teve mais discernimento do que muito crente. Esses marinheiros tiveram muito mais discernimento que muitos crentes. Eles identificaram a causa, eles arguíram, eles questionaram, eles perceberam. E tardiamente se livraram do problema. Mas muitas vezes nós ficamos amansando os problemas, sejam eles pessoais, próprios, ou sejam gerados por pessoas próximas a nós. Nós não tratamos a causa. Nós tentamos encobrir a causa. Tentamos colocar a causa dos problemas no porão do barco da nossa existência. A solução começa com reconhecimento, com tratar o problema de forma correta, de forma bíblica. E assim nós temos a chance de interromper as tempestades com o menor dano possível, discernindo qual é a causa dessa tempestade. Sou eu? É o meu pecado? O que eu devo fazer? Reconhecer o meu pecado, confessá-lo, deixá-lo, me alinhar com Deus. Essa é a atitude, o procedimento para a primeira causa. A causa da minha tempestade é uma força externa, é uma aprovação. O que eu devo fazer? Tolera. Peça ao Deus, me dê graça para passar por essa aprovação sem ofender o Senhor, como Jó fez. Passou horrores, mas jamais blasfemou contra Deus. Esse é o procedimento para a segunda causa, provações. E o procedimento para a terceira causa é alguém próximo por causa do pecado, gerando tempestades. Busque graça no Senhor e com amor oriente, coloque limites e seja você o influenciador e não o contrário. Essa é a única forma, porque nós não vamos começar a jogar marido no mar, esposa no mar, filhos no mar. O que nós vamos fazer?
vamos orientar, vamos colocar limites e vamos clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia, ajuda o fulano a enxergar o seu erro, nos livra dessa tempestade, tem misericórdia de nós. Não tem outra forma, irmãos. Mas se em nenhuma dessas nós discernirmos, nós vamos continuar enfrentando tempestades, achando que somos alvos da ira de Deus, simplesmente por si só, não entendendo que há solução para as tempestades, que há uma forma de passar por cada uma delas. O que nos falta muitas vezes é discernir a causa e tomar as devidas providências para superar cada uma delas. Por isso a palavra de Deus nos ensina em Tiago 1, tende por motivo de alegria o passar por várias provações. Porque quando passamos por provações, discernindo as causas, nós crescemos, nós testemunhamos a respeito do amor de Deus, nós testemunhamos o poder de Deus. Aqueles marinheiros, quando lançaram Jonas ao mar, imediatamente a tempestade cessou. Quando nós lançarmos os nossos Jonas ao mar, as nossas tempestades vão cessar. Precisamos discernir as causas delas e tratar cada causa com o procedimento correto, com a atitude correta. E Deus com certeza entrará com a sua misericórdia, a sua graça, quando estivermos plenamente alinhados com a sua vontade. Amém, meus queridos? Diante das tempestades da vida, que nós possamos aprender com o erro de Jonas, que nós possamos aprender com os erros registrados na palavra do Senhor, para que nós não precisemos passar pelos mesmos erros para superá-los, mas que possamos aprender e caminhar firmes, levando nossos pensamentos debaixo da obediência de Deus, nossa própria vida, sendo instrumentos de influência e não sermos influenciados pelo pecado alheio, e enfrentando cada situação adversa, firmes no Senhor, sem nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Somente assim vamos superar as tempestades, somente assim vamos crescer em meio às tempestades. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos dê corações sensíveis, corações sábios, que saibam discernir as tempestades da vida e que possamos superá-las para a glória do nosso Deus. Amém, meus queridos? Feche os seus olhos. Pense por um instante. As tempestades da minha vida. Qual é a causa? Quais são os Jonas na minha existência? Ore ao Senhor e peça ao Senhor: Senhor, me dê discernimento. Me dê sabedoria para distinguir as causas. E se você já tem um discernimento claro do que é o Jonas na sua vida, peça ao Senhor: Senhor, me dê pulso firme, atitude, para repreender o meu próprio pecado, para colocar limite no pecado do outro, para ter uma vida diferenciada para a Tua glória, para enfrentarmos as provações sem desfalecer na fé. Peça ao Senhor: Senhor, me dê essa postura firme diante do Senhor em primeiro lugar. Ore ao Senhor, coloque-se diante do Senhor em atitude humilde. Busque discernimento do seu contexto de vida, o barco da sua existência. No barco da sua existência você é o capitão. O Senhor Jesus nos deu a carta náutica, que é a Bíblia, para que possamos navegar no mar da existência. Mas no barco da sua existência você é o capitão. Você permitirá quem entra e quem sai da sua vida. Você que vai permitir a existência dos pecados ou não na sua vida. Então, ore ao Senhor, peça a Ele discernimento e sabedoria para tratar e lidar com cada uma dessas causas para a glória dEle. Oremos. Pai, graças te damos pela Tua palavra, a Tua palavra que é desafiadora, a Tua palavra que é reveladora, a Tua palavra que nos mostra, ó Pai, que devemos viver uma vida conscientes, com sabedoria, como homens sábios, sóbrios, que não se deixam enredar pelas tentações da vida, que não se deixam enredar pelos pecados alheios, que não se deixam enredar pelas próprias cobiças do coração, mas dai-nos, ó Pai, discernimento,
para que possamos perceber as tempestades que têm assolado o barco da nossa existência, para que possamos agir com sabedoria em relação a cada uma das causas dessas tempestades. Ó Senhor, dá-nos discernimento para percebermos com clareza a causa de cada tempestade e que possamos, ó Pai, tratar cada uma delas com atitude abnegada, com atitude humilde, com atitude de rendição aos teus pés, reconhecendo os próprios erros, reconhecendo as falhas dos outros e sendo um instrumento de salvação na vida de outros, reconhecendo muitas vezes situações que vão além das nossas condições e nos dando, ó Pai, conforto e consolo para passarmos por aquilo que nós mesmos não podemos alterar, aquilo que não está nas nossas mãos, mas dai-nos sabedoria para discernirmos esses contextos. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita cada coração, cada família, que nós possamos discernir e refletir nesse estudo ao longo da semana, e que possamos levar a sério as tempestades da vida, porque sabemos que o Senhor é um Deus justo, mas o Senhor também é um Deus misericordioso, que possamos nos render ante ao Senhor e reconhecer as causas das tempestades que assolam o barco da nossa existência. Ajuda-nos, ó Pai, para que também possamos caminhar em novidade de vida. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos influenciar outras vidas a caminharem em novidade de vida. E assim possamos minimizar as tempestades que assolam as nossas vidas e famílias. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos?